Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em nossa última videoaula da segunda unidade do curso de Física 4. E nessa última videoaula nós vamos comentar sobre as imagens que são formadas nas lentes delgadas. Nas últimas videoaulas nós comentamos apenas as equações e toda a parte de formalismo matemático, né? E aqui nós vamos fazer uma análise qualitativa das imagens utilizando os diagramas de raio, tanto das lentes convergentes quanto das lentes divergentes. Muito bem, começando pelas lentes convergentes, né? Eu estou considerando qualquer tipo de lente convergente. Então vamos considerar inicialmente que eu tenho um objeto. Então aqui meu objeto, minha seta de sempre, né? Nosso exemplo que a gente sempre usa, a seta. E aqui está a nossa lente. Eu representei a lente por essa linha justamente porque eu estou considerando qualquer tipo de lente. Pode ser uma biconvexa, uma plano convexa, qualquer uma convergente. A única diferença é que eu botei essa setinha aqui para indicar que ela é convergente. Quando a gente tratar das lentes divergentes, esse símbolo vai ser invertido. Então a única diferença, tem livros que usa essa convenção de símbolos para representar uma lente convergente, tá certo? Então vocês podem encontrar isso em algum livro. Muito bem, repetindo novamente, né, como eu sempre digo, o objeto recebe a luz do ambiente e espalha essa luz difusamente para todas as direções. Então cada ponto da seta emite luz para todas as direções e, como eu falei, se você pode usar o raio de luz que você quiser de qualquer ponto que você quiser da seta. Posso usar do meio, daqui de cima. A gente usa a ponta da seta porque uma vez que a gente saiba onde esse raio se cruza, né, onde se forma a imagem da ponta, a gente consegue saber o restante da imagem onde fica, né? Que é o encontro até o eixo central, porque a imagem da base da seta se forma exatamente no eixo central. Então não precisa traçar vários pontos, só precisa traçar a imagem da ponta, porque da imagem da ponta você sabe o restante do desenho. Mas se você fizer o raio para cada ponto desse aqui, ele tem que cruzar exatamente nessa imagem. Além do mais, eu tenho vários raios, infinitos raios de luz aqui para todas as direções. Nós só precisamos de 2 raios de luz, certo? E aí, para facilitar o diagrama, como para a gente não precisar estar calculando a direção de refração, a gente usa raios que a gente conhece essa direção, sem precisar calcular. E no caso da lente, nós temos aqui basicamente esses 3 aqui. Um raio paralelo ao eixo central, que refrata passando pelo foco, né, que é aquela ideia que a gente já falou aqui. O foco é justamente o ponto onde se cruza os raios paralelos. Então o raio paralelo ele vai cruzar no foco. O segundo raio, que passa pelo vértice da lente, ele refrata na mesma direção, certo? Na mesma direção que ele incide, porque existe uma simetria aqui entre os dois lados, né, entre a primeira e a segunda refração nas duas superfícies. Então ele acaba passando na mesma direção. E um terceiro raio, que é o oposto, é o inverso, né, desse primeiro, ou seja, um raio passando pelo foco, ele vai refratar em sentido paralelo. Então esses 3 raios se cruzam em um único ponto. Se eu fizesse um terceiro raio aqui, né, em qualquer direção que vocês quiserem, aí teria que ser feito o cálculo, né, porque não é um raio trivial, mas ele tem que cruzar também aqui nesse ponto. Lembrando que esse ponto só existe se os raios forem paraxiais. Né, se os raios não forem paraxiais, a ponta dessa flecha, os raios acabam se espalhando um pouco, né? Se você pega raios muito distantes do eixo central, ele forma um pouco de... não é exatamente em cima desse ponto. Então a gente só está trabalhando com raios paraxiais. Muito bem. Então com esses 3 raios, nós vemos que a imagem desse objeto, que é posicionado antes do centro de curvatura, então está aqui o centro de curvatura, vai ser uma imagem real, porque se uma pessoa observa daqui esses raios de luz que saem desse ponto,
essa imagem de fato, né, é o ponto de onde saem esses raios de luz. Os raios de luz eles cruzam efetivamente o ponto da imagem, por isso é uma imagem real. É uma imagem invertida, porque está ao contrário, então se vê de cabeça para baixo, e é menor do que o tamanho do objeto. Então, se você pegar uma lente convergente com uma lupa e botar o objeto distante, né, longe do centro de curvatura, você vai ver a imagem menor, né, pequena, invertida. Bom, se vai ser, como eu falei, o olho não sabe se é real ou virtual. Isso não faz diferença para o olho. A única diferença é que se você botar uma parede aqui, ó, onde está esse ponto, tá vendo? Se você botar uma parede aqui, um anteparo, essa luz, ao bater na parede, ela vai divergir como se o objeto estivesse na parede. E aí você vê a imagem formada na parede. Então só dá para formar a imagem de objetos reais. A ideia do retroprojetor é exatamente essa aqui, ó. É exatamente essa. Você tem um objeto que é iluminado pela fonte de luz do projetor, tem uma lente convergente que reagrupa esses raios de luz e incide exatamente em cima de um ponto na tela. Esse ponto que recebe toda essa luz, ela reflete para todas as direções, e todo mundo que observar para esse ponto vai ver a imagem do objeto projetada na tela. Então, projetores de cinema, retroprojetor, usam esse mesmo esquema de formação de imagem que nós temos aqui com a lente convergente. Por isso que a imagem tem que ser real. A imagem virtual, como o raio de luz não cruza essa imagem, não tem como formar a imagem na parede, certo? Vamos para outra situação. Objeto no centro de curvatura, eu coloquei o objeto aqui, então se eu refizer o desenho novamente, eu tenho uma imagem que também é real, é invertida, mas tem o mesmo tamanho do objeto. Então é até uma forma de você saber onde é o centro de curvatura de uma lente. É você observar, você posicionando a lente até que a imagem que você observe do objeto seja do mesmo tamanho e invertida. Objeto entre o centro de curvatura e o ponto focal, está aqui. Você vê que a imagem continua real invertida, só que agora maior, e ela se forma depois do centro de curvatura, né? Veja que a imagem ela vai se afastando da lente. Então a pessoa que está observando, ela vai ver que a imagem vai se aproximando dela, vai se afastando da lente, se aproximando dela. Então está aí, real invertido e maior. E um caso atípico, né? Um caso mais um caso bem diferente, é se eu botar a imagem, o objeto em cima do foco. Se o objeto ficar exatamente em cima do foco, eu fizer o traçado, não tem como traçar esse raio terceiro aqui, mas os outros dois você vê que eles refratam paralelo. Então quem observa raios paralelos não consegue ver imagem nenhuma. Então a gente chama isso de imagem imprópria. Na verdade não existe imagem, tá certo? Então é outra forma de saber a distância focal. Lembrando que numa lente a distância focal nem sempre é metade do raio de curvatura. Depende da diferença de índice de refração entre o ambiente e a lente, tá certo? Lentes convergentes. Vamos continuando, né? Nós paramos no objeto colocado no foco. E a última situação para a lente convergente é quando o objeto, esse aqui é o objeto, certo? Ele é colocado entre o ponto focal e o vértice, então bem próximo da lente. Se eu colocar o objeto próximo da lente, o que acontece? Eu traçar esse raio aqui e o raio paralelo que reflete, você vê que eles não se cruzam depois da lente, eles divergem depois da lente. Mas uma pessoa que observa esses raios, o cérebro dessa pessoa vai supor que a imagem ela vem do ponto de onde está vindo esses raios de luz. E esse ponto é justamente atrás da lente. Desculpa, na frente da lente, né? Na frente da lente de uma maneira virtual. Então, se eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, a pessoa que observar a lente, ela vai ver uma imagem maior, tá vendo aqui? Direita e virtual. Então, a funcionalidade de uma lupa, que é ampliar, né, textos e coisas pequenas, você tem que colocar a lupa próxima do objeto. A posição da lupa tem que ser tal que o objeto fique entre o foco e o vértice, porque você consegue de fato ampliar a imagem do que você está vendo, né? Então a lupa ela só funciona nessas condições aqui,
certo? Se você afastar a lupa, quem tiver uma lupa em casa pode fazer essa experiência. Se você afastar a lupa do papel, você não vê mais a imagem ampliada, vê ela pequena e invertida. E ela é virtual, quer dizer, se eu colocar um anteparo aqui, uma parede aqui, a imagem, a pessoa não observa a imagem na parede, porque não tem luz batendo aqui na imagem, certo? Então essas são as diversas possibilidades de imagem numa lente convergente. Para a lente divergente, nós temos basicamente a mesma coisa. Então eu vou colocar um objeto aqui antes do centro de curvatura, nós vamos emitir um raio paralelo que refrata na direção do foco, só que esse foco é o outro foco, né? Como ele é divergente, a luz ela segue no sentido divergente, mas ela vai na direção do primeiro foco. E se eu incidir um raio de luz na direção do foco, ele refrata paralelo. E aí, fazendo um prolongamento desses dois raios, porque eles estão divergindo, né, não se cruzam aqui nessa região, eles fazendo o prolongamento, a gente vai ver que a imagem se forma um pouco, né, mais próxima da lente e virtual, menor e direita. Tá aí, é a imagem virtual, direita e menor. Observe que para uma lente divergente, a gente usa essa representação aqui de setas divergindo, tá vendo? Isso é uma representação usada em alguns livros, para não precisar estar desenhando as lentes divergentes, além até porque essa representação é válida para qualquer tipo de lente divergente. Para mostrar que esse padrão ele se mantém, se eu aproximar a imagem, né, antes estava aqui, antes do centro de curvatura, eu vou colocar a imagem próximo do ponto focal. Veja que eu mantenho o padrão aqui, ó, né, menor, virtual e direita. Só que à medida que eu aproximo o objeto, essa imagem ela vai aumentando um pouco mais, né? Até que quando o objeto está exatamente colado com a lente, aí a imagem fica do tamanho do objeto, certo, gente? Então, quanto mais distante tiver o objeto da lente divergente, menor vai ser a imagem que a gente observa. Óculos, lente de óculos, se você pegar uma pessoa que usa um óculos divergente, com a lente divergente, que é aquela lente que a extremidade é mais grossa do que o meio, né? Se o grau da pessoa for muito alto, aí o que acontece? A ampliação vai ser grande, a redução da imagem vai ser grande, e você vai ver o olho da pessoa pequeno. Se você vê o olho da pessoa pequeno, menor do que o normal, é porque ela está usando uma lente divergente. Se você vê o olho da pessoa maior do que o tamanho normal, é porque ela está usando uma lente convergente. Então tá aí uma dica para vocês identificarem o tipo de lente que a pessoa usa, só observando a imagem do olho dela, né, quando ela está usando o óculos, certo? Bom, essas as formações, os tipos de imagem que nós podemos ter. Veja que com lente divergente é bem simples, né? Você tem imagem pequena, e com a convergente vai depender da posição do objeto. Vamos para dois exemplos, são os que estão lá no módulo, que diz o seguinte: esse exemplo é geral, tá? Para lentes delgadas. Então, uma lente bicôncava, vamos lembrar, o que é bicôncava? Duas superfícies côncavas. Então, uma lente divergente, que tem índice de refração igual a 1.45, tem raios R1 e R2, cujas magnitudes são iguais a 30 cm e 25. Então, 30 cm seria o raio da primeira superfície e 25 da segunda superfície. O objeto está localizado a 80 cm à esquerda da lente. Então, ele está mais afastado do que o centro de curvatura. Determina a distância focal e B, a localização da imagem e a amplitude da imagem. Veja que aqui não é simplesmente dividir o raio por 2. Tem que se fazer o cálculo. Bom, como eu tenho uma lente bicôncava, então primeiro raio R1 ele é negativo, porque o raio se forma antes da lente. Aquilo que eu comentei na videoaula de lentes delgadas. Então, o raio de curvatura, como ele é antes da lente, ele vai ser negativo, e no segundo, como ele é depois da lente, ele vai ser positivo. E substituindo essa informação na equação dos fabricantes de lentes, 1 sobre F vai ser aquela parte do índice de refração dividido pelo índice de refração do ar, 1 sobre um dos raios menos 1 sobre outro raio,
como um é negativo, o outro é positivo, isso acaba ficando menos com menos, que dá mais. Bom, e fazendo a conta toda, 1 sobre F vai ser menos 30,3 centímetros. Então, né, o foco, na verdade, vai ser 1 sobre 30,3 centímetros. E negativo porque ele é formado antes é porque a lente é divergente, desculpa, porque a lente é divergente, eu tenho um foco negativo. Letra B. Da equação das lentes delgadas, eu vou substituir o 1 sobre F que a gente encontrou aqui. O objeto está localizado a 80 centímetros, o 80 vai ser positivo, porque o objeto é real. E aí, substituindo aqui, né? Isso aqui vai ser um arranjo algébrico, é a mesma expressão, certo? Só fiz tirar o MMC aqui, inverter, pronto. Então, substituindo tudo, eu vejo que a imagem é formada a 21,98 centímetros e ela é virtual. Se ela é virtual, é formada antes da lente. Então, fica 21,98 centímetros antes da lente, no mesmo lado onde está o objeto, certo? E a letra C, que é o aumento lateral. O aumento lateral é dado por S' sobre S, né, a distância da imagem dividida pela distância do objeto, com menos. Isso, bom, substituindo aqui pelos valores, a gente encontra 0,27. Vamos para a questão 2.16, o exemplo, né? Considere um objeto posicionado a 15 centímetros à frente de uma lente convergente e tem distância focal de 15 centímetros. Então, ele fala aqui em lente convergente, não especifica que tipo, mas ele dá a distância focal, que é 15 centímetros, então a distância positiva, é um foco positivo, porque é convergente. E o objeto está a 15 centímetros, quer dizer, está em cima do foco, olha só, isso a gente já sabe que dá uma imagem própria, né? Não precisa nem fazer a conta, mas vamos lá. Uma segunda lente convergente, que também tem distância focal igual a 15 centímetros, está localizada a 20 centímetros atrás da primeira. Determine a posição da imagem formada e as características dessa imagem. Então, aqui é uma combinação de lentes, duas lentes de 15 centímetros de comprimento focal, posicionadas a 20 centímetros uma da outra. Bom, da equação de lente, isso aqui é um DI, né, de lentes delgadas, eu vou calcular a posição da imagem na primeira lente convergente. Vocês já sabiam, não precisa nem fazer muita conta, que essa imagem vai ser formada no infinito, porque é a imagem virtual. Então, S1' é formado no infinito. E essa posição infinita, quer dizer, esses raios paralelos, eles vão incidir na segunda lente. Como eu falei, nenhuma lente é formada, nenhuma imagem formada. Então, na segunda lente, a imagem da primeira lente, que é formada no infinito, será o objeto para a segunda. Então, na segunda lente, nós vamos usar como objeto a posição é infinita. Então, S2 vai ser infinito. 1 sobre infinito, vocês sabem que no limite de 1 sobre infinito, esse termo vai a zero. E aí sobra essa expressão. O foco da segunda lente é de 15 centímetros. Substituindo, eu encontro que a imagem será formada em 15 centímetros de distância com um comprimento, com um sinal positivo, ou seja, uma imagem real. Tá? Então, esse conjunto de lentes, na verdade, o que eles fazem? O objeto emite luz, como ele está no foco, a luz é refratada paralelo, e a segunda lente pega esses raios paralelos e reconverge e forma a imagem novamente. Tá certo? Bom, a gente pode calcular ainda o aumento linear da imagem. Como são duas ampliações, esse aumento linear vai ser o produto do aumento linear de cada uma das lentes. Então, eu tenho aqui, ó, o aumento linear de cada uma das lentes, substituindo numericamente aqui as posições. Lembrando que S1, esse aqui acaba cancelando, eu vou ter isso com isso. Esse S1 e esse como são iguais, né? Então, isso com isso são iguais também. Então, dividindo tudo, acaba ficando menos 1. Tá? Então, a ampliação, o objeto fica do mesmo tamanho, só que invertido. Certo? Então, é isso aí, né? Algumas aplicações
Espero ter ajudado com esses exemplos, essas videoaulas. Lembrando que dúvidas, não esperem para a resolução da lista, postem logo, discutam logo, que é para ficar tudo certinho no dia que forem fazer a avaliação. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Fui!